Bom, turma, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nossas aulas, elas estão acontecendo, então, de forma virtual. Eu começo, então, com meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, porque eu não sei qual é o horário, qual é o tempo que você está fazendo aí do outro lado para que possa estar estudando. Mas é uma aula especial, por um motivo muito nobre, uma vez que nós estamos em quarentena, em virtude do combate e prevenção à transmissão do coronavírus. Uma vez que nossas aulas, então, presenciais encontram-se suspensas ainda por um tempo indeterminado, a educação ela não pode parar. Então, nós vamos continuar por aqui, pelo portal do aluno, seja pelo aplicativo do Classroom, seja pelas aulas postadas no canal do YouTube. A educação transforma e a educação não pode parar. Então, diante disso, eu conto com vocês. Lembrem-se, eu mais você é igual a nós, responsabilidade social. Vamos cuidar um do outro, tá? Para que a gente possa, então, diante do isolamento, diante da quarentena, ficar o tempo que for necessário para que a gente possa minimizar esse surto. E lembrando que quanto mais tempo a gente se recolher e permanecer em casa, também será mais próximo o dia que nós voltaremos e retornaremos às nossas atividades normais. Seguimos então com a tripartição dos poderes, tá? Lembrando que nossa última aula foi o poder executivo e então, dando continuidade, será o poder legislativo. Lembrando que em teoria geral do Estado, nós vimos então formas de Estado, formas de governo, sistemas de governo, tudo aquilo que a gente precisava de saber sobre o nosso Estado democrático de direito, sobre a democracia, sobre a república, sobre a forma federativa, sobre o sistema majoritário, sobre o sistema proporcional, quando nós estamos diante dos partidos políticos, dos direitos políticos. Dando continuidade, então, nós vamos agora para o poder executivo. Lembrando, então, que o poder executivo, ele existe a sua função principal, que é a função de executar e administrar, gerenciar o Estado. Mas o poder executivo, ele tem funções também atípicas, como a própria função atípica de julgar, bem como a função atípica de legislar. Então, há dando uma possibilidade de o Poder Executivo legislar? Há, por exemplo, então, quando é de competência privativa do Presidente da República, baixar medidas provisórias. O Presidente da República está realizando uma atividade atípica, que é ou fazer parte do processo legislativo editando medidas provisórias. Quando o Presidente da República edita decretos, ele também está contribuindo para o processo legislativo e fazendo, então, parte também dessa função atípica de legislar. Compete, né, a todos os órgãos, então, a todos os poderes, a sua função típica, e temos também função atípica. E agora, então, nós acabamos de ver em relação ao Poder Executivo. Lembrando que o Poder Executivo, turma, ele é a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. A nível, então, federal, nós temos o Presidente da República, tá? Que eu trouxe, então, a figura do nosso atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. A nível estadual, nós temos o governador de estado, bem como o governador do Distrito Federal. Dani, o Distrito Federal tem governador? Tem, o Distrito Federal tem governador, tá? E eu trouxe, então, o governador de Minas Gerais, que é o nosso caso, Romeu Zema, e eu trouxe, então, a nível municipal, o nosso prefeito de Divinópolis, que é a cidade a qual eu estou, que é o Galileu Machado. Lembrando que tanto Jair Bolsonaro quanto o Romeu Zema, quanto o Galileu Machado, que são os nossos representantes a níveis municipais, estadual, bem como federal, eles foram eleitos pelo sistema majoritário, onde nós precisamos da proporção, então, da maioria absoluta, 50% mais um, para que esse candidato ele seja vencedor no primeiro turno, tá? Lembrando, então, portanto, que se dentro daqueles candidatos elegíveis que estão concorrendo à eleição, se eles não conseguem a maioria absoluta de 50% mais um, nós vamos para o segundo turno,
tá? Lembrando que as nossas eleições, elas são feitas, então, mandato de 4 anos para o Poder Legislativo, bem como também para o Poder Legislativo a nível dos vereadores municipal, a nível dos deputados estaduais, a nível estadual, bem como dos deputados federais e senadores. Contudo, os senadores, ele tem um ano que entra, uma legislatura que não entra, conforme nós já conversamos dentro do Poder Legislativo. Tá bem, turma? Então, o mandato de 4 anos só é válida uma única recondução, uma única reeleição. Sistema, então, do Poder Executivo é o sistema majoritário. Lembrando que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e no último domingo de outubro, o segundo turno. Lembrando que o Poder Legislativo é o sistema representativo proporcional, em que nós precisamos, então, de verificar qual é o número, então, de candidatos que aquele partido pode eleger e depois ver quais são os mais votados. Somente os senadores, como exceção, não fazem parte do sistema representativo proporcional, mas sim diante do sistema representativo majoritário, conforme prefeito, conforme governador e conforme também o presidente da República, tá certo? Bom, as eleições, elas acontecem de forma direta, tá? As eleições são diretas, o voto é secreto, porque pelo artigo 14 da Constituição Federal, nós estamos diante do sufrágio universal, que a pessoa tem o direito subjetivo de votar e o direito subjetivo, de votar e o direito subjetivo de ser votada. Tá bem, turma? Bom, então são essas pessoas que nos representam. Lembrando que o presidente da República, como nós vimos em Teoria Geral do Estado, ele é o chefe do governo e ele é o chefe da nação, do Estado, chefe de governo e chefe do Estado, uma vez que nós estamos diante do sistema presidencialista, em que nós temos uma única pessoa só, que é o presidente da República, que representa tão bem como o governo, bem como também o próprio Estado, tá? Então eu trouxe para vocês, aí ó, tá aí, o presidente da República é ao mesmo tempo chefe do Estado e chefe de governo. Como chefe de Estado, ele representa a nação, no âmbito interno e externo, soberania, e dentro e fora, portanto, do país, e como chefe de governo exerce a função de administração pública, tá? Quais são os requisitos para ser presidente da República? Primeiro, ser brasileiro nato. Segundo, idade mínima de 35 anos. Então, lembrando, para presidente, vice-presidente, bem como senadores, idade mínima 35 anos, tá? Para governador de estado e governador do Distrito Federal, idade mínima 30 anos. Para deputados federais, deputados estaduais, bem como prefeitos, 21 anos. E para vereadores, 18 anos. Além disso, de ser brasileiro nato, de idade mínima, tem que estar em gozo com os direitos políticos, se candidatar na circunscrição eleitoral, filiar-se a algum partido, tá? Alistamento eleitoral em dia, não ser inalistável e nem ser analfabeto. Lembre-se, é facultado ao analfabeto votar, mas ao analfabeto é proibido se eleger, tá? E ser também inelegível de acordo com os termos do artigo 14, parágrafo 7º. Então, se vocês fizerem a leitura em casa do artigo 14, parágrafo 7º, o que ele está dizendo, tá? Ele fala o seguinte: se algum cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins daquele que está exercendo o cargo, eles não poderão se eleger com antecedência de até 6 meses antes das eleições. Então, veja, é vedado. Eles só poderão, tá? Essas pessoas que nós acabamos de dizer, cônjuge, bem como colaterais até 2º grau, consanguíneos, se na linha reta, se for uma recondução, se for uma reeleição, se eles já exerciam algum cargo e estão se reelegendo. Então, olha só, vejamos então, artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis no território da jurisdição do titular. Então, veja, eu tenho o presidente da República, eu tenho o governador, eu tenho o prefeito, tá? São inelegíveis no território da jurisdição do titular, ou cônjuges, os parentes consanguíneos e afins, até o 2º grau,
tá? Então, parentes consanguíneos e afins até o segundo grau, bem como o cônjuge, em relação àquele titular que já está diante da sua circunscrição política, em relação ao presidente, ao governador e ao prefeito, dentro de 6 meses anterior ao pleito, eles são inelegíveis, salvo se já são titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Salvo, tá? Então, tomem cuidado. Bom, turma, dando continuidade, então, quais são as atribuições do presidente da República? O presidente da República tem várias atribuições, tá? Como nós já vimos, ele representa o governo, ele representa o Estado, então ele representa a administração federal, ele exerce como função atípica o processo legislativo, então ele pode sancionar, como ele pode vetar leis, decretos, medidas provisórias, né? Então ele pode expedir decretos, ele pode expedir regulamentos, ele pode baixar medidas provisórias, pode propor emendas à Constituição Federal. Isso tudo está dentro do processo legislativo e o presidente da República exercendo uma função atípica de legislar. Tá? Então ele tem que gerir a educação, a saúde, a previdência, que nós vimos que são fundamentos do Estado, manter relações com países estrangeiros, lembrando que os países estrangeiros são pessoas jurídicas de direito público externo, realizar tratados e convenções, conceder indulto, exercer o comando das forças e demais incumbências. Lembrando que a competência privativa do presidente da República encontra-se no rol do artigo 84 da Constituição Federal. Essas competências são várias e eu peço que os senhores façam a leitura, tá bem? Porque eu não vou ficar aqui lendo cada dispositivo. Então, faça a leitura do artigo 84 da Constituição Federal, bem como de todos os seus incisos. Bom, passando ainda, o presidente da República, para que ele possa representar o Estado e o governo, ele precisa da ajuda dos ministros. Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro do Planejamento, etc. Esses ministros, eles podem ser brasileiros natos ou naturalizados e até mesmo portugueses equiparados, desde que eles tenham 21 anos no mínimo e estejam em dia com seus direitos políticos, tá? Os ministros, eles são nomeados e exonerados de livre e espontânea vontade pelo presidente da República. Esses ministros de Estado também, eles podem cometer crimes de responsabilidade conexos juntamente com o presidente da República. Os ministros, eles possuem competência própria, os ministros, eles possuem administração própria e eles agem em nome próprio, tá? Então, tomem cuidado também com isso. Bom, turma, além disso, dentro do poder executivo, em relação a nível federal, que nós estamos falando do presidente, eu tenho também, então, o vice-presidente da República. Quais são as atribuições do vice-presidente? Substituir o presidente, né? Seja em caso de impedimento ou de vacância. Dani, qual é a diferença de impedimento para vacância? No impedimento, é uma substituição temporária. Ah, o senhor presidente da República estava acamado, o senhor presidente da República estava doente, o senhor presidente da República estava de férias. Então, haverá substituição pelo vice de forma o quê? Temporária. Mas pode acontecer que o vice venha suceder o presidente da República de forma definitiva, quando há vacância, quando há a perda do cargo pelo presidente da República. E o presidente da República, ele pode perder o cargo, se ele, porventura, vir a ser processado e julgado se ele tiver cometido crimes comuns ou crimes de responsabilidade, ou mesmo diante de se ele vir a sofrer o impeachment, tá? Então, o vice-presidente, ele pode substituir tanto de forma temporária quanto de forma definitiva o presidente da República. Ele pode ajudar em missões especiais, desde que convocado também pelo presidente da República. E ele tem atribuições conferidas por próprias leis e leis complementares. E um outro dado muito importante é que o vice-presidente da República, ele compõe o Conselho da República e o Conselho de Defesa. O que são os Conselhos da República e os Conselhos de Defesa? São órgãos consultivos, são órgãos de opinião, sendo que o Conselho da República é um conselho, é um órgão de consulta superior. Tá? Então, de forma hierárquica, o Conselho de Defesa também é um órgão opinativo, ele também é um órgão de opinião, ele também é um órgão de consulta do presidente da República, mas para causas e situações menos graves, para causas e situações mais leves, diferentemente do Conselho da República. Então, o vice-presidente
tá? Ele compõe tanto o Conselho da República quanto também o Conselho de Defesa. Bom, nós sabemos, turma, que as eleições elas acontecem de forma diretas, que nós temos então o sufrágio universal, que o voto é secreto, tá bem? Mas pode acontecer que de forma excepcional a gente tenha as eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Quando isso pode acontecer, tá? Então veja, se porventura o presidente da República ficar impedido de exercer, tá? Então houve, por exemplo, a vacância do cargo, ele perdeu o cargo. Então veja, esse cargo deverá ser substituído em primeiro momento por quem? Em primeiro momento pelo vice-presidente da República. Se o vice-presidente da República não puder ou não quiser, será pelo presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder ou não quiser, será pelo presidente do Senado Federal. Se o presidente do Senado Federal não puder ou não quiser, será feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas são as pessoas que, de forma cronológica, vão então estar no lugar do presidente da República em caso de vacância. Tá bem? Bom, se essa vacância acontece nos 2 primeiros anos do mandato, então, quaisquer dessas pessoas que eu falei em ordem cronológica, em primeiro lugar, então, começar pelo vice-presidente, vai estar no lugar do presidente da República, tá bem? Bom, e se acontecer nos 2 últimos anos, tá bem? Nós vamos ter eleições que vão acontecer de forma indireta pelo Congresso Nacional. Então, veja, o que acontece? Isso aí agora nós já falamos, olha lá. As eleições acontecem no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, no segundo turno, no último domingo, o mandato são de 4 anos, pode haver uma reeleição, tá? Eu trouxe nesse quadro para vocês quem representa o Poder Executivo a nível federal, estadual, distrital e municipal. Aqui tá os crimes do presidente. Eu vou passar um pouquinho para frente para não cortar o assunto que eu estava falando para vocês. Então, olha, ó, impedimento e vacância. Tá bem? Então, quem que substitui? Olha lá, o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal. Eles vão substituir. De que forma? Se acontece nos 2 primeiros anos, então, nós vamos ter o prazo, então, de 90 dias para que possa acontecer as eleições diretas, para que o povo possa à urna e eleger. Mas nesse prazo de 90 dias, enquanto não acontecem as eleições diretas, eu terei ou vice-presidente, ou presidente da Câmara, ou presidente do Senado, bem como o presidente do Supremo no lugar do presidente, tá? Se acontece nos 2 anos, já no final do mandato, nos 2 últimos anos, tá? Eu tenho um prazo, então, de 30 dias, tá? Para que o Congresso Nacional possa realizar as eleições de indiretas já. E se esse prazo de 90 dias, enquanto não feitas as eleições indiretas, será então o presidente substituído por essas pessoas que nós já falamos. Então, no primeiro momento pelo vice-presidente, em segundo momento pelo presidente da Câmara, em terceiro momento pelo presidente do Senado e em quarto momento pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, turma? Então, nós vamos parar a aula por aqui, porque eu preciso subir esse vídeo para o canal do YouTube, senão depois ele fica muito pesado para poder subir. Então, a gente vai fazer em parte A e parte B, o Poder Executivo. Tudo bem? Daqui a pouco, então, nós retornamos. Um forte abraço para vocês. Beijo!